Após a confusão das línguas na Torre de Babel, a humanidade entrou em uma nova fase da sua história. Os povos estavam espalhados, as línguas divididas e as culturas começavam a se formar de maneira independente. O grande projeto humano de unidade havia fracassado e o orgulho coletivo fora interrompido pela intervenção divina. O mundo agora estava fragmentado. Cada povo buscava seu próprio caminho, seus próprios deuses e sua própria identidade. A idolatria se espalhava rapidamente. Homens criavam imagens, mitos e divindades para explicar o mundo e garantir proteção. O verdadeiro Deus, embora ainda presente, era cada vez mais esquecido. É nesse cenário de confusão espiritual que a Bíblia introduz um homem aparentemente comum, mas que se tornaria uma das figuras mais importantes de toda a história bíblica. Seu nome era Abrão, mais tarde chamado de Abrão. Abrão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma das cidades mais desenvolvidas da antiguidade. Ur era rica, organizada e avançada para seu tempo. Havia comércio, cultura e religião estruturada. No entanto, também era um centro de idolatria. A cidade era conhecida pelo culto a deuses lunares, especialmente o deus Nana. Abrão nasceu e cresceu nesse ambiente. Sua família não era diferente das demais. Josué, em um texto posterior, afirma que os antepassados de Abraão serviam a outros deuses. Isso significa que Abrão não nasceu conhecendo o Deus verdadeiro de forma plena. Sua história não começa com fé, mas com um chamado. Isso torna o relato ainda mais poderoso. Deus não escolhe Abraão porque ele já era perfeito ou espiritualmente superior. Deus escolhe Abraão por sua própria soberania. Em meio a um mundo confuso, Deus fala. Essa é uma das verdades mais marcantes da Bíblia. Mesmo quando a humanidade se afasta, Deus continua chamando. O chamado a Abrão é direto, profundo e radical. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem carrega um peso imenso. Deus pede que Abrão deixe tudo o que lhe é familiar. Sua terra, sua família, sua segurança e sua identidade cultural. Não há mapas, não há garantias visíveis, apenas uma promessa. Ao contrário dos construtores da Torre de Babel, que queriam se estabelecer e nunca se espalhar, Abrão é chamado a caminhar. Enquanto Babel construiu uma torre para não se mover, Abraão recebe uma promessa que exige movimento constante. Junto com o chamado, Deus faz uma promessa extraordinária. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa é o oposto do espírito de Babel. Em Babel, os homens disseram, façamos um nome para nós. Com Abraão, Deus diz, eu engrandecerei o teu nome. Aqui está uma lição central da fé bíblica. Quando o homem tenta se exaltar, quando confia em Deus, é Deus quem o exalta no tempo certo. Deus promete a Abraão 3 coisas fundamentais: uma grande descendência, um nome significativo, um propósito que alcançaria outras nações. Abraão não viveria apenas para si mesmo. Sua vida se tornaria um canal de bênção para o mundo inteiro. A Bíblia registra algo impressionante. Abraão obedeceu. Ele não discute, não questiona, não pede sinais imediatos. Ele simplesmente parte. Hebreus descreve essa fé dizendo que Abraão saiu sem saber para onde ia. Essa é a essência da fé. Confiar antes de entender completamente. Abraão deixa Ur, depois Harã, e começa uma jornada que duraria toda a sua vida. Ele passa a viver como peregrino, habitando em tendas, sempre em movimento, sempre dependendo de Deus. Enquanto Babel representa estabilidade falsa, Abraão representa confiança verdadeira. Ele não constrói cidades, ele constrói altares. Ao chegar à terra de Canaã, Abraão não encontra conforto imediato. A terra prometida não está vazia, outros povos vivem ali. Há conflitos, desafios e incertezas. Mesmo assim, Deus reafirma sua promessa. Abrão constrói altares e invoca o nome do Senhor. Cada altar representa dependência, gratidão e adoração. Abraão aprende que a promessa não elimina as dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes a fé é provada justamente no caminho da promessa. A vida de Abraão não é marcada por conquistas militares ou estruturas grandiosas. É marcada por obediência diária. Ele aprende a confiar em Deus em cada passo. Enquanto Babel tentou alcançar os céus por esforço humano, Abraão aprende a esperar que Deus cumpra suas promessas no tempo certo. Enquanto Babel buscava segurança em estruturas, Abraão aprende a encontrar segurança em Deus. Esse contraste é intencional. A Bíblia apresenta Abraão como o antídoto para o espírito de Babel, onde havia orgulho, agora há humildade. Onde havia autossuficiência, agora há dependência. Onde havia confusão, agora a direção. Deus começa a reconstruir a humanidade não através de uma torre, mas através de uma promessa. Deus diz a Abraão algo ainda mais profundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa vai além da vida de Abraão. Ela aponta para gerações futuras. Abraão talvez não compreendesse totalmente o alcance dessas palavras, mas elas carregavam o plano eterno de Deus.
Através da descendência de Abraão, Deus traria redenção ao mundo. Essa promessa conecta Abraão diretamente à história de Israel, aos profetas e finalmente a Jesus Cristo. A história da fé começa aqui, com um homem comum que escolheu confiar em um Deus extraordinário. Se Babel marcou a divisão da humanidade, Abraão marca o início de sua restauração. Deus escolhe um homem, não para se isolar, mas para abençoar todos. A história de Abraão nos ensina que Deus não trabalha com pressa, mas com propósito. Ele não escolhe o caminho mais curto, mas o caminho certo. Tudo começa com um simples ato de obediência. Abraão havia recebido promessas grandiosas, mas a realidade ao seu redor parecia contradizê-las. Ele estava em Canaã, a terra prometida, mas não possuía nem mesmo um pedaço de chão que pudesse chamar de seu. Além disso, havia um problema ainda maior. Ele e sua esposa, Sarai, não tinham filhos, e o tempo não jogava a favor deles. A promessa de Deus falava de uma grande nação, de descendência numerosa, de um futuro abundante. Mas os anos se passavam em silêncio. Cada amanhecer sem um filho tornava a promessa mais difícil de compreender. A fé de Abraão agora seria testada não pela falta de direção, mas pela espera. Esperar é uma das provas mais profundas da fé. Confiar quando não há respostas imediatas exige mais do que coragem. Exige perseverança. Logo no início de sua jornada em Canaã, Abraão enfrenta uma grande fome. Isso levanta uma pergunta inevitável. Como a terra prometida por Deus poderia passar por escassez? A fome força Abraão a descer ao Egito em busca de sobrevivência. Essa decisão revela que a fé não elimina crises. Mesmo no centro da vontade de Deus, dificuldades surgem. A diferença está em como reagimos a elas. No Egito, Abraão enfrenta um momento de fraqueza. Temendo por sua vida, ele pede que Sarai diga ser sua irmã. O medo fala mais alto que a fé. Essa atitude traz consequências, conflitos e vergonha. Mesmo assim, Deus intervém. Ele protege Sarai e livra Abraão das consequências mais graves de seu erro. Isso ensina uma verdade poderosa. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Abraão volta do Egito mais rico, mas também mais consciente de suas limitações. Ao retornar a Canaã, Abraão percebe que suas posses e as de seu sobrinho Ló haviam crescido, tanto que a terra já não sustentava ambos juntos. Pastores começam a discutir e a tensão aumenta. Nesse momento, Abraão demonstra maturidade espiritual. Em vez de brigar, ele propõe separação pacífica. Ele permite que Ló escolha primeiro a terra onde deseja viver. Ló escolhe a região mais fértil, próxima a Sodoma. Abraão permanece nas colinas menos atraentes. Humanamente, Abraão parece perder. Espiritualmente, ele vence. Após a separação, Deus reafirma a promessa. Ele pede que Abraão olhe para todos os lados, prometendo que aquela terra seria dada à sua descendência. A obediência gera confirmação. Não muito tempo depois, Ló é capturado durante uma guerra entre reis da região. Ao saber disso, Abraão não hesita. Ele reúne seus homens e parte para resgatar o sobrinho. Essa passagem revela um Abraão corajoso, estratégico e responsável. Ele não é apenas um homem de fé contemplativa, mas também de ação quando necessário. Após vencer a batalha, Abraão encontra uma figura misteriosa, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão lhe entrega o dízimo. Esse encontro carrega profundo significado espiritual. Ele mostra que a vitória de Abraão não vem da força humana, mas da bênção divina. Apesar das vitórias, o problema da descendência continua. Abraão começa a questionar silenciosamente. Deus então fala novamente dizendo que sua recompensa seria grande. Abraão expressa sua angústia. Ele não tinha herdeiro. Deus responde levando-o para fora e pedindo que conte as estrelas. Assim será a tua descendência. A Bíblia afirma algo fundamental nesse momento. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse versículo se torna um dos pilares da teologia bíblica. Deus então sela uma aliança com Abraão por meio de um ritual solene. Curiosamente, é Deus quem passa sozinho entre os animais partidos, simbolizando que o cumprimento da promessa dependeria exclusivamente dele. Abraão adormece. A promessa não exige esforço humano para ser garantida. Ela exige fé. O tempo continua passando. Sarai, já idosa, começa a perder as esperanças. Ela sugere que Abraão tenha um filho com Agar, sua serva egípcia. Abraão aceita. Ismael nasce. Humanamente parece que a promessa começou a se cumprir, mas logo surgem conflitos, ciúmes e dores. Esse episódio mostra o perigo de tentar ajudar Deus a cumprir suas promessas. O plano humano gera consequências que ecoariam por gerações. Mesmo assim, Deus não abandona ninguém nessa história. Ele cuida de Agar e Ismael, mostrando sua misericórdia, mas deixa claro que Ismael não era o filho da promessa. Enos e passam Abraão, agora está velho, Sarai também. Tudo parece humanamente impossível.
É exatamente nesse ponto que Deus reaparece. Deus reafirma sua aliança e muda os nomes do casal. Abrão se torna Abraão, pai de muitas nações. Sarai se torna Sara, princesa. A mudança de nome representa a mudança de identidade. Deus chama Abraão pelo que ele se tornaria, não pelo que ele ainda era. Deus promete claramente: Sara daria à luz um filho. A promessa agora é específica, clara e impossível aos olhos humanos. Quando ouve a promessa, Abraão ri. Sarah também ri. Mas não é apenas riso de descrença. É o riso de quem não consegue compreender como algo tão grande poderia acontecer. Deus transforma o riso em profecia. O filho se chamaria Isaque, que significa riso. Deus mostra que até mesmo nossas dúvidas podem ser usadas para revelar sua graça. Abraão agora não é mais o mesmo homem que saiu de Ur. Ele passou por fome, medo, guerras, erros e longas esperas. Sua fé foi moldada pelo tempo. Ele aprendeu que fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de confiar apesar delas. O Deus que chamou Abraão continua fiel. A promessa está prestes a se cumprir. O impossível está mais próximo do que nunca. Quando tudo parecia definitivamente impossível, Deus cumpre aquilo que havia prometido. Sara engravida mesmo sendo avançada em idade e dá à luz um filho. O nascimento de Isaque marca um dos momentos mais extraordinários da história bíblica. Aquilo que parecia inconcebível se torna realidade diante dos olhos de Abraão. O riso que antes expressava incredulidade agora se transforma em alegria. Sara declara que Deus transformou seu riso em motivo de celebração. Isaque não é apenas um filho, ele é o símbolo vivo da fidelidade divina. Cada vez que seu nome é pronunciado, ele relembra que Deus é capaz de cumprir promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Abraão, agora pai, experimenta uma alegria que esperou por décadas. O filho da promessa cresce sob seus olhos, trazendo esperança e renovação. No entanto, a história de Abraão ainda não havia alcançado seu ponto mais profundo. Com o nascimento de Isaque, os conflitos com Ismael se intensificam. Sara percebe comportamentos que a preocupam e pede que Agar e Ismael sejam enviados embora. Essa decisão gera dor e angústia em Abraão, pois Ismael também era seu filho. Deus então fala novamente, assegurando que Isaque era o herdeiro da promessa, mas que Ismael também seria abençoado. Abraão obedece mesmo com o coração pesado. A separação revela que cumprir a promessa de Deus nem sempre é fácil emocionalmente. Às vezes, obedecer exige abrir mão de algo que amamos. Ainda assim, Deus demonstra cuidado por todos os envolvidos, provando que sua misericórdia é ampla e constante. Após esses acontecimentos, Abraão vive um período de relativa estabilidade. Ele estabelece alianças pacíficas com povos vizinhos e é reconhecido como um homem abençoado por Deus. Sua reputação cresce, não por força militar, mas por sua integridade e fé. Abraão agora é visto como alguém que caminha com Deus. Sua jornada não é mais marcada apenas por incertezas, mas por maturidade espiritual. Ele aprende a confiar não apenas nas promessas, mas no caráter daquele que prometeu. Tudo parece finalmente em ordem. É justamente nesse momento que Deus pede algo que desafia toda a lógica humana. Deus chama Abraão novamente, mas desta vez o pedido é diferente de tudo o que veio antes. Deus pede que Abraão leve Isaque, seu filho, o filho amado, ao Monte Moriá, para oferecê-lo em sacrifício. Essa ordem parece contradizer todas as promessas anteriores. Isaque era o filho da promessa, o herdeiro, o futuro. Como Deus poderia pedir algo assim? A Bíblia não registra longos questionamentos. Abraão se levanta cedo, prepara tudo e parte. Esse silêncio revela uma fé profunda moldada ao longo de muitos anos. Abraão aprendeu que Deus não falha. Mesmo sem entender, ele confia. A jornada até o Monte Moriá dura 3 dias. Cada passo deve ter sido carregado de pensamentos, memórias e emoções. Abraão caminha com o filho que esperou por tanto tempo, sabendo o que havia sido pedido. Isaque, inocente, pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício. Abraão responde com uma frase que atravessaria séculos: Deus proverá. Essa declaração não é apenas uma resposta ao filho, mas uma confissão de fé. Abraão não sabe como Deus proverá, mas sabe que ele o fará. No topo do monte, Abraão constrói o altar, organiza a lenha e prepara Isaque. Cada gesto carrega um peso imenso. No momento final, quando Abraão levanta o cutelo, o céu se manifesta. O anjo do Senhor o chama e o impede. Abraão passa pela prova. Sua fé foi confirmada. Ele demonstrou que amava a Deus acima de tudo, inclusive acima da promessa. Deus providencia um carneiro preso pelos chifres, que é oferecido no lugar de Isaque. A promessa é preservada. A fé é honrada. Abraão dá ao lugar o nome de O Senhor Proverá. Essa verdade ecoa até hoje. Após essa prova, Deus reafirma sua aliança com Abraão de forma ainda mais solene. Ele promete que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Deus declara que por causa da obediência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas.
Essa promessa aponta diretamente para o plano de redenção que alcançaria o mundo inteiro. A fé de Abraão agora não é apenas uma esperança. Ela é um testemunho vivo. O sacrifício de Isaque revela uma das imagens mais profundas da Bíblia. Um pai disposto a entregar seu filho amado, confiando que Deus proveria. Esse evento aponta profeticamente para algo maior que ainda aconteceria séculos depois. Abraão talvez não compreendesse completamente o alcance desse ato, mas ele se torna um símbolo eterno da fé, que confia mesmo quando não entende. A obediência de Abraão não anulou a promessa, ela a confirmou. Abraão não é mais apenas aquele que saiu de Ur, ele agora é conhecido como o pai da fé. Sua história se torna referência para todos que desejam caminhar com Deus. Ele errou, duvidou, teve medo, mas nunca deixou de ouvir a voz de Deus. Sua fé foi construída passo a passo, altar após altar, decisão após decisão. Abraão nos ensina que fé verdadeira não é perfeita, mas perseverante. Embora Isaque ainda fosse jovem, a promessa agora estava segura. Deus havia demonstrado que sua palavra não falha. O futuro estava garantido não por força humana, mas pela fidelidade divina. A história de Abraão se aproxima de seu encerramento, mas seu impacto estava apenas começando. O que Deus iniciou com um homem alcançaria gerações incontáveis. O plano de Deus segue adiante. Após a maior prova de sua fé, Abraão entra na fase final de sua vida com a certeza de que Deus cumpriria tudo o que havia prometido. Ele já não era apenas um peregrino guiado por promessas distantes, mas um homem transformado por experiências profundas com Deus. Abraão continua vivendo em tendas, lembrando que sua esperança nunca esteve totalmente nesta terra. Sua vida não foi marcada pela posse de cidades ou reinos, mas por um relacionamento contínuo com o Deus eterno. Ele havia aprendido que a verdadeira herança não é material, mas espiritual. Mesmo em sua velhice, Abraão permanece atento à vontade de Deus. Sua fé não diminui com o tempo. Ao contrário, torna-se mais sólida e madura. Um dos momentos mais humanos e comoventes da história de Abraão é a morte de Sara, a mulher que caminhou ao seu lado desde Ur, que compartilhou promessas, erros, esperas e milagres. Agora partia. A Bíblia descreve Abraão chorando por Sara. Isso revela que a fé não anula a dor. Homens de fé também sofrem, também choram, também sentem o peso da perda. No entanto, eles choram com esperança. Abraão compra um campo em Macpela para sepultar Sara. Curiosamente, esse é o primeiro pedaço de terra que ele possui oficialmente na terra prometida. Aquilo que Deus havia prometido começa a se materializar de forma simbólica. Mesmo na morte, a promessa permanece viva. Abraão sabia que a promessa continuaria através de Isaque. Por isso, ele se preocupa profundamente com o futuro do filho. Ele deseja que Isaque permaneça fiel ao Deus verdadeiro e não se misture com a idolatria dos povos ao redor. Abraão então envia seu servo mais confiável em uma missão delicada: encontrar uma esposa para Isaque entre sua parentela, longe das práticas pagãs de Canaã. Essa atitude mostra a responsabilidade espiritual de Abraão como pai. O servo ora pedindo direção, e Deus responde de maneira clara. Rebeca é escolhida, confirmando mais uma vez que Deus continua conduzindo cada detalhe da promessa. Isaac se casa, e a linhagem da promessa segue adiante. Abraão testemunha que sua fé não termina com ele. Ela se transfere para a próxima geração. Isaque não herda apenas bens, mas um relacionamento com Deus. Isso revela um princípio poderoso. A fé verdadeira deixa legado. Ela não se limita a uma experiência pessoal, mas influencia filhos, gerações e até povos inteiros. Abraão não viveu para ver todas as promessas cumpridas, mas viveu o suficiente para saber que elas estavam seguras nas mãos de Deus. Abraão vive muitos anos após esses acontecimentos. A Bíblia descreve sua morte como a de alguém que partiu em boa velhice, cheio de dias. Essa expressão transmite paz, completude e satisfação. Abraão não morreu frustrado. Ele morreu confiante. Ele sabia que havia obedecido ao chamado de Deus e que sua vida tinha propósito. Isaque e Ismael se unem para sepultar o pai. Mesmo após conflitos e separações, esse momento mostra que a história de Abraão afetou profundamente todos ao seu redor. Sua vida chega ao fim, mas seu testemunho permanece. Abraão não é importante apenas por sua história pessoal, mas pelo papel central que ocupa no plano de Deus. Ele se torna referência para judeus, cristãos e até muçulmanos, sendo reconhecido como o patriarca da fé na Bíblia. Abraão é apresentado como exemplo máximo de confiança em Deus. O apóstolo Paulo afirma que ele é o pai de todos os que creem, não por obras, mas pela fé. Isso significa que Abraão representa um novo tipo de relacionamento com Deus, baseado não em mérito humano, mas em confiança. A promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Séculos após Abraão, Jesus nasce da linhagem prometida. Assim como Isaque foi um filho milagroso,
Jesus nasce por intervenção divina. Assim como Isaac carregou a lenha do sacrifício, Jesus carrega a cruz. Mas diferente de Isaac, Jesus é o sacrifício final. Abraão viu de longe esse dia, ainda que não compreendesse todos os detalhes. Sua fé apontava para algo maior. A história de Abraão não é apenas sobre um homem antigo. É sobre o início de um plano que mudaria o mundo. Ao encerrar a história de Abraão, o contraste com a Torre de Babel se torna ainda mais evidente. Em Babel, os homens tentaram subir até Deus por seus próprios esforços. Em Abraão, Deus desce e escolhe um homem para caminhar com ele. Babel resultou em confusão. Abraão resultou em promessa. Babel espalhou povos. Abraão uniu gerações pela fé. Deus mostrou que sua obra não é construída com tijolos, mas com corações obedientes. A história de Abraão não termina em Gênesis. Ela ecoa até os dias de hoje. O chamado que ele recebeu, sair, confiar e obedecer menos, continua sendo feito a todos que desejam caminhar com Deus. Abraão nos ensina que fé não é ausência de medo, mas decisão de seguir apesar dele. Que fé não é pressa, mas perseverança. Que fé não é controle, mas entrega. Ele começou como um homem comum em uma terra idólatra. Terminou como amigo de Deus. Abraão não deixou livros, monumentos ou impérios. Ele deixou algo muito maior. Um exemplo de fé viva. Sua história nos lembra que Deus ainda chama pessoas comuns para propósitos extraordinários, que Ele ainda cumpre promessas, que Ele ainda transforma histórias. Abraão partiu desta vida, mas sua fé permanece como luz para todos os que buscam sentido, propósito e esperança. Abraão acreditou quando não havia provas, esperou quando o tempo parecia inimigo, obedeceu quando não entendia, e confiou quando tudo parecia impossível. Por isso, sua história atravessou milênios, porque fé verdadeira nunca morre.